Boa noite, meus irmãos. Você que está aí no Brasil, 7 horas agora, né? 7 e pouquinho. E aqui nos Estados Unidos, 6 horas. Convide os seus irmãos aí, sua família. Você conseguir colocar na televisão, chamar todo mundo para sentar aí no sofá. É uma maneira diferente da gente fazer o culto, né? Assistindo na televisão. Mas você pode convidar o Espírito Santo também nesse momento, para que ele esteja aí na sua sala. Assim como nós podemos sentir aqui nesse momento, assim como a gente pode sentir a atmosfera do Senhor nos enchendo, o Espírito Santo enchendo o nosso coração, que você possa sentir aí na sua casa também. Senhor, te damos graças por esse momento, Senhor. Agradecemos a Ti por mais um dia, por mais uma oportunidade, Senhor, de podermos adorar a Ti, louvar o Teu nome, engrandecer o Teu nome, Senhor. Vem, Espírito Santo, encha-nos de Ti. Faz chover dentro de nós, essa terra seca que somos nós, Senhor. Oh, Pai, vem molhar, Senhor, vem regar, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a entrar no Santo dos Santos, Senhor, com o coração limpo, Senhor, disposto, Senhor, coração pronto, Senhor, para ouvir a Tua voz, Senhor, para se relacionar contigo de uma maneira, Senhor, íntima, Senhor, como Pai que Tu és, Senhor. Vem, Senhor, e enche-nos de Ti, Senhor, e seja com cada irmão, Pai, cada casa agora, Senhor. Oh, Espírito Santo, a gente te pede que você encha agora cada casa. Vá através do Teu poder, do Teu amor, enchendo cada coração, cada pessoa que está nos assistindo, cada pessoa que está agora levantando um altar no seu lar, Senhor. Cada lar é um templo, cada um de nós somos um templo hoje, Senhor. Oh, Pai, somos gratos a Ti, Senhor. Vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que sua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a sua chuva vai descer. Faz chover, faz chover. Abre as comportas dos céus e faz chover, faz chover. Abre as comportas dos céus. Amém, meu irmão. Coloque diante do Senhor agora a sua dificuldade, tudo aquilo que tem sido difícil nesse tempo. Busque que você vai encontrar uma nuvem, ainda que pequena. Vai encontrar algo que o Senhor tem feito, uma porta que o Senhor já tem aberto na sua vida. E creia que isso é o princípio de uma grande chuva de bênçãos na nossa vida, na nossa casa. Oh, Senhor, abre os nossos olhos, Senhor, para que possamos ver, Pai. Vai descer.
Entrar, Senhor, na sala do Teu trono, Senhor, e Te adorar, Senhor, com tudo que temos, com tudo que somos, Senhor. Essa música fala, né, de você entrar lá na presença do Senhor e você ser completamente assim, andando, eu gosto dessa palavra em inglês, né, que é como você fala, você se rende totalmente, já não é mais você que está lá, você é um com o Senhor. Né? E eu creio que nesse tempo é o que tem salvado a gente que crê no Senhor. A gente tem a opção ou de olhar para fora e ver o desespero do mundo, ou olhar para dentro e encontrar uma esperança viva que existe dentro do nosso coração. E isso existe quando a gente se rende, quando a gente se coloca diante do Senhor, crendo que Ele é o nosso lugar seguro. Amém? E lá a gente não só se alegra, como a gente adora, e a gente não tem outra coisa senão dizer santo, santo. Senão creio que Ele é perfeito, que os planos dele são perfeitos, que Ele é soberano. Né? Eu quero convidar cada um na sua casa, se curva diante do Senhor agora e vamos olhar lá para dentro, onde está o tesouro escondido, onde está o Espírito Santo que Ele prometeu a todos os que amam Ele. Amém. Ela fala no refrão dela, I run to the throne room. Eu corro para a sala do trono. E esse é o lugar que a gente deve correr agora. Em qualquer situação, né? Esse é o lugar onde a gente deve estar. Mas às vezes as situações difíceis fazem a gente olhar com um carinho especial para a sala do trono, né? Como ali é um lugar especial. Um lugar que nos tira desse lugar natural. Nos tira do presente, do que a gente está vivendo hoje na nossa carne. Porque o nosso mundo é muito maior do que isso. O que nós temos em Deus é infinitamente maior do que tudo que o mundo pode oferecer, pode nos mostrar. E na sala do trono, os nossos olhos espirituais são abertos. Os nossos olhos veem aquilo que o Senhor vê. Vamos correr para a sala do trono nesse momento. Dream after dream, you are speaking to me, breathing word after word of kingdom come. Here at your feet, I can see the unseen. Truly, one look at you and I'm undone. Run to the throne room, I run to the throne room, and I fall on my face with angels and saints, and all I can say is holy, holy, holy are you.
possa permanecer nesse lugar, Senhor. Sabemos que esse é um lugar, Pai, que está disponível para cada um de nós em todo o tempo, Senhor. Queremos permanecer, Senhor, na sala do trono, permanecer com os nossos olhos em Ti, Senhor. Oh, Pai, como o Salmo, Pai, que diz que olho para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Nosso socorro vem de Ti, Senhor. E é ali que a gente quer permanecer, Senhor, na sala do trono, no lugar onde o Senhor se manifesta, onde o Senhor está presente, Senhor, no lugar onde há alimento para cada um de nós, Senhor, para cada uma das nossas necessidades, Senhor. Vem, Senhor, agora e continue nos alimentando, Senhor. Usa o Teu servo, Pai. Oh, Pai, o pastor Leidmar agora que está chegando aqui, Senhor, para trazer uma palavra do Teu trono, Senhor. Usa o Senhor poderosamente para falar conosco, Senhor, para trazer o alimento do céu, Senhor, e alimentar cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja o nome do Senhor. Este é o dia que o Senhor fez, com chuva ou sem chuva, hoje é o dia que o Senhor fez. Obrigado, Mateus, grato mesmo, Mateus e Ideia, por ministrarem aos nossos corações e nos ajudar a entrar na presença do Senhor com cânticos de louvor e adoração. O Deus que nós servimos, Ele merece o nosso melhor. Nesse tempo de pandemia, o melhor que nós temos, nós apresentamos a Ele aqui e agora. Esse é o nosso melhor. E o interessante é que o nosso melhor não são faróis armados, não são plumas e paetês, não é nada disso. O nosso melhor somos o que há de melhor dentro de nós. Porque o que o nosso Deus mais espera, a expectativa do Deus que nós servimos, a expectativa do Senhor e Salvador da nossa vida, é que nós possamos apresentarmos-nos diante dEle com louvores, com cânticos de adoração, e que o nome dEle seja exaltado para todos sempre. Você que está nos assistindo, a minha expectativa é que você não esteja simplesmente assistindo, mas é que você esteja cultuando ao Senhor juntamente conosco agora. Esse é um momento especial. Todos esses dois cânticos que nós acabamos de adorar o Senhor falam muito ao meu coração. Falam muito ao meu coração. Porque expressam completamente a verdade de quem Ele é, da forma com que nós nos aproximamos dEle, como Ele se mostra para nós e quem Ele é para nós. Nós precisamos apresentar-nos diante dEle com cânticos de louvor e adoração, com alegria no nosso coração, porque Ele merece, Ele é digno de toda honra, glória e louvor. Aqueles que já louvaram o Senhor, amém, jóia, estamos caminhando. Se você acabou de entrar na sala e está participando agora, prepare-se para receber uma palavra de Deus para a sua vida. Se você ainda não conseguiu conectar com seus amigos, você ainda tem a oportunidade de apresentar a palavra de Deus para os seus amigos. Nós louvamos, louvar a Deus com cântico significa que nós elogiamos a Deus. É isso aí, louvar a Deus significa apresentar o nosso melhor elogio ao Senhor. Eu gosto de elogiar a minha esposa, eu gosto de elogiar os meus filhos, eu gosto de elogiar os meus irmãos e os meus amigos. Quando eu consigo elogiar alguém com sinceridade no meu coração, eu estou expressando a importância que eu deposito no que aquela pessoa é e representa na minha vida. Assim também é o louvor e a adoração. Nós estamos expressando para o nosso Senhor quem Ele representa para nós e o quanto Ele é importante para a nossa vida. Nós não estaríamos aqui agora falando da palavra de Deus, louvando a Deus nesta condição, na sala de uma casa, o nosso grande estúdio, Alliance Church Studios. Esse não é o ponto. O fato é que nós estamos aqui independente de lugar. Nós não estamos presos a um prédio. O nosso coração precisa estar preso ao Senhor e nós precisamos liberar com os nossos lábios aquilo que está no nosso coração em relação ao nosso Deus. Nós estamos, nessas últimas semanas,
ministrando uma série de mensagens a partir da experiência de um grande homem que nós encontramos na Bíblia. Cada um desses grandes homens tem uma história bem particular e não é diferente a história deste jovem chamado Josué. A história dele é muito peculiar, muito particular, muito próxima a todos nós. Ela ecoa, ela se relaciona com o nosso dia a dia, ela se relaciona com a nossa experiência diária e constante. E justamente por isso que nós estamos estudando a partir da experiência desse moço. Interessante que quando Josué, fazendo assim um introito, um preparo, um pano de fundo para aquilo que nós queremos falar hoje, dando sequência a essa série com o tema Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você, eu não sei. Tá? Vamos inverter um pouquinho? Você, eu não sei. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então veja bem, Josué foi esse camarada, esse personagem, esse jovem, esse homem agora nesse momento da vida dele, esse homem valoroso, valente, guerreiro, vitorioso, mas a história dele remonta ao tempo, como quando ele começou como um garoto, como um jovem que atravessou o deserto e ele viu todos os grandes milagres de Deus. Ele viu Moisés, ele caminhou com Moisés, ele experimentou tudo aquilo que Moisés experimentou em escala diferente, mas ele experimentou. Tanto é que, por causa de uma atitude, Deus convoca esse rapaz para ser o líder e o substituto de Moisés, na jornada, na caminhada de levar este povo escolhido por Deus para possuir a terra que outrora o Senhor havia prometido que daria àquele povo. E Josué, então, ele está nesta postura, nesta posição de liderar o povo em caminho para conquistar a terra que o Senhor lhes havia prometido. E esse é um homem de família também. Esse é um homem que entendia os compromissos que uma família, que um homem de Deus, que um sacerdote do lar, sacerdote da família, deveria ter diante de Deus e para com os seus. É verdade, ele tinha tudo muito bem delineado, tudo muito bem desenhado, o que ele tinha que fazer, como ele deveria se apresentar. Diga-se de passagem que ao longo de sua história, ao longo de sua jornada, ele teve muitas experiências com Deus, e essas experiências veio a forjar quem ele era. Eu quero que todos nós, você que está nos assistindo aí, os que estão aqui conosco também, que nós venhamos ter em mente muito bem aguçado que o que Deus fez na vida desse jovem, o mesmo que Deus faz com a nossa vida. Deus nos prepara para grandes conquistas. Deus nos prepara para darmos muitos frutos. Deus nos prepara para frutificarmos, ainda que estejamos no meio de uma pandemia. Ainda que a mídia, ainda que os governos, ainda que os homens deste mundo tentem manipular a existência da humanidade, nós sabemos que ninguém jamais poderá manipular a Deus, ninguém jamais poderá controlar a Deus, porque Deus não se controla, Ele controla todas as coisas, e a bem da verdade, a palavra de Deus nos diz que a nossa vida está na palma das mãos do Senhor, está tudo escrito pelo Senhor. O Senhor já sabe a sua história, o que Ele está forjando, o que Ele está fazendo, o que Ele está preparando. Não é a pandemia que vai impedir você de chegar na terra que Deus tem prometido para você. Você poderia dizer assim, não, que mensagem, que palavra triunfalista é essa? Queridos, nada de triunfalismo. Ou nós cremos na palavra de Deus ou nós não cremos, porque os mesmos que agiram, os mesmos personagens que vivenciaram coisas extraordinárias com Deus no passado, quer seja no Velho Testamento, quer seja nas páginas do Novo Testamento, ou quer seja nas páginas da história da igreja e da humanidade, não mudou. O nosso Deus continua o mesmo. Ele é ontem, Ele é hoje e Ele é eternamente. De eternidade a eternidade, Ele continua sendo Deus. Você aí na sua casa, onde você estiver, você pode dizer amém? Diga um amém aí. Queridos,
É fantástico esse Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos, Ele não é um Deus triunfalista, Ele é um Deus que triunfa. Ele não é um Deus que promete-nos um evangelho triunfalista, mas Ele nos dá uma palavra que é capaz de nos fazer triunfar, mesmo em meio às pandemias, mesmo em meio aos vales de sombra e morte que nós porventura viemos atravessar. E eu quero continuar encorajando você. Lá no livro de Josué, no capítulo de número 24, nós lemos o seguinte. Vou ler o mesmo texto das últimas semanas, porque a palavra de Deus, ela se renova de dia em dia no nosso coração. No capítulo 24, a partir do verso 14, diz assim a palavra do Senhor. Agora temam ao Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família, outra tradução diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Alguém poderia dizer o seguinte, como que toda semana falando sobre o mesmo tema? Sim, estamos usando o mesmo tema, porque a palavra de Deus, ela é rica. A palavra de Deus, ela se renova de dia em dia no nosso coração. A palavra de Deus, ela não se exaure, ela não se esgota, ela se renova constantemente. E nesses dias, a partir desse último verso que nós lemos, quando Josué fala, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Ele está aqui diante de uma situação, ele está diante de um contexto, e é um contexto que você e eu, nós vivenciamos todos os dias. Nesses últimos tempos, ainda com maior intensidade, nós vivenciamos isso. Então, é importante nós estarmos antenados para as estações da vida, para as estações que Deus está querendo nos levar. E o interessante é que Josué, esta passagem ecoa, essa passagem fala conosco hoje, no meio dessa pandemia, no meio desse problema todo que nós estamos vivenciando. A sociedade já não sabe mais em quem acreditar. A sociedade já não sabe mais em quem acreditar. Qual escola de cientistas que eles vão acreditar? Qual governador que eles vão ouvir? Qual especialista que eles irão dar atenção? A sociedade está à mercê da graça, do favor das informações. Nós, porém, nós devemos estar antenados, estar atentos à voz de Deus. Interessantemente que nós vivenciamos ou reeditamos momentos históricos. Nós falamos sobre isso algumas semanas atrás. Nós falamos também sobre, dentro desse contexto, que nós precisamos edificar a nossa família baseado na graça e a graça de Deus. Na última semana nós falamos também que nós devemos nos tornar estudantes da obediência. Nós precisamos ser mais obedientes. Não basta ser um obediente tardio, tem que ser obediente. E hoje eu quero falar com vocês sobre o seguinte. Quando nós pensamos nessa verdade, nessa realidade de que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, nós precisamos, em meio a esse tempo que nós estamos vivendo, aproveitar a oportunidade que Deus está nos dando, que é a oportunidade de ensinar a nossa família como adorar a Deus. Como adorar a Deus. Como servir ao Senhor. Não basta simplesmente falar, faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Não basta simplesmente ser religioso. E pior ainda, ser religioso a reboque.
porque o meu avô foi religioso, meu bisavô foi religioso, a minha mãe foi religiosa, o meu pai foi religioso. Não significa nada de religiosidade. As tradições da família, as tradições religiosas da família, eu venho desse contexto. Até um certo momento na minha trajetória de vida, até mais ou menos aí aos início dos meus 15 anos de idade, eu estive caminhando nesse contexto. Fiz tudo o que tinha que ser feito. No entanto, existia um vazio. Existia um vazio de alma, existia um vazio na minha vida, existia uma lacuna, existia esta lacuna na minha vida. E esta lacuna só foi preenchida quando eu entreguei a minha vida completamente para Jesus Cristo. Quando Jesus veio fazer morada no meu coração, veio moldar a minha mente, minha maneira de pensar, a minha vida, Ele mudou, Ele reshaped completamente a minha história, a minha caminhada. E por causa disso, Deus teve misericórdia de mim. E eu pude aprender também o poder de louvar e adorar ao Senhor. Ora, Josué, interessantemente, ele nos fala no versículo de número 14 que nós lemos pela primeira vez hoje, ele diz assim: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Queridos, diante de tamanha pluralidade que nós estamos vivendo nesses dias, diante de tamanha pluralidade, quer seja religiosa, quer seja social, quer seja... Você pode enumerar. Diante de tudo isso, eu quero que você saiba, eu quero que você entenda o seguinte: é extremamente importante nós decidirmos a quem nós vamos servir, como ou quem nós iremos cultuar, quem irá fazer a nossa mente no que tange à fé, no que diz respeito a uma vida de fé. Quem é que vai nos influenciar? Nós precisamos tomar essas decisões. Olha só o que um líder de família, olha só o que um sacerdote do lar faz. E Josué o fez. Nós vemos ele, estamos trazendo este exemplo para nós hoje. Queridos, não importa onde você esteja na sua trajetória de vida, não importa o que você tem vivenciado, não importa as lutas, as ansiedades, as mágoas, os acertos e os desacertos da sua vida, hoje mesmo você pode mudar o rumo da sua vida e da sua família. Não basta simplesmente ter uma placa de religiosidade, mas nós precisamos nos tornar verdadeiros adoradores do Senhor nosso Deus. Nós precisamos entender o que significa esse negócio de adorar, de servir a Deus. Olha só o que Josué diz. Coisa interessante, ele fala: agora temam ao Senhor. Depois de ele ter falado algumas coisas, depois de ele ter dado algumas orientações, seria mais ou menos como ele diria hoje, porque o que ele disse lá naqueles dias, em seus dias, ele diria o mesmo hoje. Ele faz aqui uma relação de deuses, de cultos pagãos, entidades que eles serviam. Eles pagavam, cada uma dessas entidades exigia dos seus adoradores, exigia dos seus fiéis algum tipo de prática. E muitos viviam naquelas práticas. Algumas dessas entidades exigiam mesmo o sacrifício das crianças. E nós, nesses últimos dias que nós vivemos, esses últimos anos, temos ouvido falar muito de aborto, sem politizar de forma alguma, mas o aborto é pecado diante de Deus. É você tirar a chance, a oportunidade de alguém viver. O aborto, o morticínio infantil, o contrabando de crianças para serem exploradas sexualmente nos nossos dias. Não somente o contrabando de crianças, mas de mulheres. Quanta atrocidade tem se cometido
ou se cometeu e se comete hoje com uma roupagem diferente em nome de alguma entidade. Meus queridos, se Josué estivesse aqui hoje, nos nossos dias, caminhando conosco, certamente ele iria dizer: vocês eu não sei, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês têm que escolher hoje a quem vocês irão servir. Se vocês irão servir, né? Olha só o que ele diz, né? Se vocês irão servir os seus antepassados, adorar os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito. Ele menciona aqui deuses de outras nações, deuses pagãos. Quem vocês irão servir? Quantos quilômetros você vai caminhar viajando com uma cruz nas costas para satisfazer alguma entidade? Quantos quilômetros ou milhas que você vai fazer nos caminhos de Compostela da vida? Quantos caminhos você precisa fazer para você se ver justo diante de Deus? Quantos sacrifícios em alguns outros lugares eles pegam lâminas como em chicotes e machucam o seu próprio corpo, tentando assim se verem dignos, tentando assim se verem livres dos seus pecados e se justificarem. Religiões que adoram animais, macaco, vaca, cobra. Você enumera o tipo de animal que se adora, que se o povo serve nesse tempo que nós vivemos. Isso ao longo da história da humanidade sempre aconteceu, mas nos dias que nós vivemos parece que isso se tornou uma prática comum. Uma certa ocasião o apóstolo Paulo, quero só simplesmente fazer um parênteses para lembrá-los disso. Paulo, ele foi para Atenas e chegou em um local chamado Areópago. Aquele lugar, aquela região, era uma região onde estavam os magistrados, era um lugar onde se assentavam os grandes legistas, eles discutiam, eles debatiam acerca das leis, acerca de filosofia, eles debatiam todas as temáticas, os gregos se reuniam. O interessante é que quando ele chegou naquele lugar chamado Areópago, era um lugar consagrado para deuses, ele viu estátuas, ele viu monumentos erigidos, construídos para um número infinito de deuses. E de repente ele avistou um altar que não tinha o formato de um deus. Mas lá naquele altar estava uma descrição: ao Deus desconhecido. Eles colocaram ao Deus desconhecido porque eles tinham medo de estarem servindo todas as entidades e de repente existir algum Deus em algum outro lugar, um Deus que estivesse sobre todos os deuses que eles adoravam. Então eles colocaram lá. Gente, eu acho que ali começou os brasileiros. Espertos que dói. Olha só, colocaram lá: ao Deus desconhecido, com medo de que houvesse um outro Deus em uma outra galáxia, em uma outra dimensão, em um outro estado zen, que porventura eles não estivessem adorando. Então esse Deus não viria castigá-los. Como que você adora aquilo que você não sabe? O apóstolo Paulo, um homem de Deus, preparado, treinado, equipado, sábio, com discernimento, ele aproveitou aquela oportunidade e disse para eles: olha, o Deus que eu vos prego é justamente esse Deus que vocês não conhecem. Ele pregou sobre esse Deus. E hoje, interessantemente, que Josué esteve na mesma situação que Paulo. O povo estava dividido, não sabia bem ao certo o que eles iriam servir, a quem que eles iriam adorar. E agora então Josué fala: gente, é o seguinte, lá em casa está resolvido. Vocês eu não sei, mas eu e a minha casa vamos servir o Senhor dos exércitos, o Senhor que fez os céus e a terra. Nós serviremos o Yahweh, o Deus criador dos céus e da terra. Nós dedicaremos a nossa vida a esse Deus tremendo, esse Deus maravilhoso. Olha só que coisa interessante. Ele fala assim: agora temam ao Senhor. Para nós adorarmos a Deus de verdade,
sem religiosidade, nós precisamos começar aqui. Nós precisamos temer ao Senhor. E o interessante é que algumas pessoas fazem a leitura dessa expressão temer ao Senhor como ter medo de Deus. Esta palavra temer ao Senhor não significa simplesmente ter medo de Deus, ela é muito mais ampla, ela significa um estado profundo de reverência a Deus. Uma atitude profunda de reverência a Deus. Por quê? Reverência significa adoração. Reverência, quando nós cantamos louvores de adoração, nós estamos elogiando a Ele, reconhecendo quem Ele é para nós. Adoração significa profunda reverência. Reverência não significa um estágio ou um estado de letargia físico-emocional, que você não sente nada, que você não pode nada, que você não se move na direção de Deus. Não, não significa isso. Reverência profunda significa que você reconhece que existe um Deus. Existe um Deus que é Senhor, Criador de todas as coisas, Criador dos céus e da terra, que é o Criador da sua própria vida. Você reconhece que esse Deus que criou os céus e a terra, colocou ordem a tudo aquilo que não tinha ordem, organizou tudo aquilo que estava fora de ordem, deu nomes a tudo aquilo que ele fez. E no final, depois de ter feito tudo o que fez, ele gostou do que fez. Esse mesmo Deus é o mesmo Deus que criou você, criou a mim e tem a nossa história na palma de suas mãos. Esse é o mesmo Deus que, antes mesmo de nós termos sido formados no ventre da nossa mãe, já nos chamava pelo nome. Esse é o mesmo Deus que conhece-nos quando nós nos deitamos e quando nós nos levantamos. Esse é o mesmo Deus que conhece-nos, o jeito que nós caminhamos e o jeito que nós olhamos para a vida. Deus conhece. Deus conhece os nossos momentos de alegria, Deus conhece os nossos momentos de tristeza, Deus conhece os nossos momentos de desespero, Deus conhece os nossos momentos de angústia, Deus conhece cada momento da nossa vida. Eu gosto muito da palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz o seguinte, que Deus conhece até mesmo o mudar do passo de um camelo. Interessante que cada estágio do mudar de passo de um camelo significa alguma coisa. Deus conhece os seus passos. Deus sabe exatamente aonde você está. E por isso hoje eu venho dizer para você, os outros, deixem eles para lá. Hoje cuida de ti mesmo. Que você hoje possa decidir como esse homem. Eu falo agora aos sacerdotes nos lares, às mães que amam seus esposos, ou às mães que, quem sabe, vivem sem o seu parceiro. Mas você serve ao Senhor. Não se preocupe com as informações de fora. Não se preocupe, não se impressione com a beleza, com as artimanhas, com os artifícios de outros deuses. Eu quero assegurar a você hoje, não existe outro Deus nos céus, na terra ou debaixo da terra que mereça que nós venhamos adorá-lo. Portanto, a adoração, a verdadeira adoração que nós devemos ensinar para os nossos filhos, para a nossa família, para as gerações que virão após nós partirmos dessa vida, se o Senhor não voltar antes, o que nós devemos ensinar como adoração para os nossos filhos é justamente isso. Começa aqui: temam ao Senhor, tenham profundo respeito
profunda reverência por Deus, por quem Ele é, pela sua palavra, pela vida que Ele criou, pela vida que Ele te deu. Os outros eu não sei, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu me recuso a simplesmente dizer para os meus filhos, façam isso porque eu estou falando, sem explicar por quê. Eu quero que os meus filhos vejam em mim, se eu partir desta vida sem Cristo voltar, que na pedra, na lápide do meu túmulo possa estar escrito lá, quem sabe, aqui jaz um homem que creu no Senhor até o último segundo da vida dele e partiu para a eternidade crendo que Ele é o único Deus, Criador dos céus e da terra. Não é pandemia, não é Covid, não é SARS, não é espanhola, não é francesa, não é brasileira, não é malária, não é nada deste presente momento ou do porvir que pode impedir-nos de adorar a Deus como Ele merece. E a adoração inicia com reverência, inicia-se com temor. As pessoas hoje em dia têm vivido sem temor, não temem o que pode lhe acontecer. Deus é misericordioso, sim, é. Deus é justo, sim, Ele é justo. Mas Deus também, Ele manda a conta. E o dia que a conta chegar para a humanidade, alguns pensaram e começaram a elaborar e dizer que esse momento foi o momento onde a conta chegou. Não. Esse foi só um aviso. Só um breve aviso. A conta vai chegar. Aqueles que estão praticando aborto, aqueles que estão praticando homicídios dos mais diferentes, contrabando de mulheres, crianças à volta do mundo, o uso e abuso do corpo, do físico, por entorpecentes e qualquer outro tipo de prática que desagrada a Deus, porque Deus criou o seu corpo de uma maneira estrondosamente maravilhosa para que Ele pudesse habitar em você. Você é verdadeiramente o templo aonde Deus quer habitar. Deus assoprou nas narinas do homem a sua própria presença. O Espírito vivente que você tem é a própria presença de Deus na sua vida. Portanto, meu querido e minha querida, eu quero te encorajar hoje, em nome de Jesus Cristo, que você não se perca preocupado com os outros deuses. Mas o Deus tal, mas a entidade tal. Gente, isso tudo, gente, é nada diante de Deus. Isso tudo é nada, é criação humana. Mas o nosso Deus, a voz do nosso Deus, ela é poderosa. Ela é poderosa, ela enche toda a terra. Tema o Senhor. Quer adorar a Deus de verdade? Tema a Deus. Não faça simplesmente porque os outros fazem. Não faça porque a maioria está fazendo. Mas tema a Deus. Você pode até mesmo cantar, você pode até mesmo marabalizar musicalmente, coreograficamente, qualquer tipo de expressão para Deus. Mas se não houver temor no seu coração, de nada vale. De nada vale. Tudo começa, a base de tudo é o temor ao Senhor. E ele diz assim, sirvam-no com integridade e fidelidade. Você quer adorar a Deus? Você quer verdadeiramente adorar a Deus? Eu quero te dar essa dica. Quer ensinar a sua família a adorar ao Senhor? Quer ensinar os seus filhos a adorarem a Deus, a terem vontade de servir a Deus? Permita com que eles vejam essa adoração na sua própria vida. Na sua própria vida. Que a sua vida seja uma vida de adoração, que a sua vida seja um altar de Deus. Que a sua vida, Deus possa agradar-se dela, Deus possa satisfazer-se com ela. Eu quero encorajar você hoje, em nome de Jesus,
aonde quer que você esteja na sua jornada de vida. Pense assim: os outros eu não sei, mas eu e a minha casa iremos adorar ao Senhor. Nós iremos adorar ao Senhor. Ainda que o mundo, que a sociedade mostre ao contrário, ainda que os coleguinhas dos meus filhos na escola querem puxar eles para um lado, para outro lado, e eu fico com o coração apertado, porque, meus filhinhos, minhas filhinhas e tal. Em nome de Jesus, assuma sua posição de homem e mulher de Deus. Ensina os teus filhos no caminho que eles devem andar, e mais tarde eles não se desviarão do Senhor, não se desviarão desse caminho. Adoração começa com temor. Qual é o seu nível de temor? Qual é o nível de temor que você tem transferido para os seus filhos, para a sua casa? Quantas vezes tem os seus filhos visto você de joelhos, tem visto você orar, tem visto você louvar cantando, tem visto você adorar com a sua própria vida? Quantas vezes? A minha oração é que Deus me permita, todos os dias da minha vida que ainda resta, que os meus filhos e os filhos dos meus filhos que virão, estou profetizando, que eu possa ser contado como alguém que realmente ama o Senhor. Nós vivemos em tempos plurais. Nós vivemos em tempos onde as pessoas perdem com facilidade as referências. E as maiores referências são aquelas que têm os maiores holofotes. Deus conhece o seu coração. Que o seu coração seja reverente, temente, fiel ao Senhor. Que a sua casa assim o será. Quero orar com você. Senhor, eu abençoo nesse momento, no teu nome, Senhor, cada família, cada irmão, cada querido, aonde quer que eles estejam, Senhor, agora, na sua jornada de vida, quero abençoar essas vidas, ó Deus, com a graça do Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor os ajude, ó Deus querido, a serem verdadeiros adoradores. Senhor, que o papai e a mamãe, Senhor, que esta família que nos ouve, esta família aqui hoje, Senhor, que nós possamos aprender que o caminho da perfeita adoração não tem como chegarmos lá se não passarmos pela avenida, Senhor, do temor ao Senhor. Senhor, dá-nos temor. Enche a nossa vida, a nossa casa de temor e tremor diante do Senhor, ó Pai. E que possa surgir o verdadeiro louvor a partir da nossa vida, para os nossos filhos, para a sociedade, para todos aqueles que estão à nossa volta, que possam ser tocados. Eu abençoo esta família agora, em meio a esta pandemia. Que hoje à noite ainda eles possam te adorar, eles possam te honrar tementemente. Amanhã de manhã, que eles possam tementemente adorar o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos terminando o nosso culto de hoje, a nossa celebração. A minha oração e o desejo latente do meu coração, pastora Raquel está ali, temos vários irmãos aqui conosco. Nós não estamos passando muito de 10, tá, irmãos? Nós estamos aqui com um grupo de queridos irmãos intercedendo, participando conosco, intercedendo por você. A minha oração é que você possa ser mais temente a Deus do que temente aos homens. Tema o Senhor. E nesse momento, assim que nós encerrarmos, nós temos a nossa prática semanal. Nós servimos ao Senhor com nossos dízimos e ofertas. Algumas pessoas se preocupam, poxa, em tempo de coronavírus, levantando oferta, levantando dízimo. Meus queridos, os momentos mais importantes e cruciais para nós demonstrarmos a nossa fidelidade ao Senhor é nos momentos de sombra e morte. É nos momentos dos avalanches da vida, é nos momentos de lutas, é nos momentos de deserto que nós demonstramos a nossa fidelidade ao Senhor, porque se assim o fizermos, creia, a bonança do Senhor virá. Você não vai fazer isso porque você está esperando a bonança, mas você vai fazer isso porque você é fiel, é temente a Deus. Você tem aí
as maneiras, as formas que você pode contribuir, tá? Tanto no Instagram como no Facebook. Você vai receber aí os links que você pode contribuir, que você pode participar. No aplicativo que nós temos também, vá na loja do Apple Store, você pode baixar o nosso aplicativo. Se você preferir, você pode ir no nosso website, alliancechurchlive.com. Você pode participar conosco e ofertar ou dizimar, tá? Nós temos várias maneiras que você pode participar à distância, né? À distância. Faça isso com fidelidade, com temor no seu coração e com alegria. A minha oração é que Deus o abençoe sua família. Tudo quanto você fizer, a mão do Senhor será sobre você e vai prosperar, ainda que nós estejamos passando por esse vale de coronavírus. Deus abençoe você. Até a próxima. Nos acompanhe aí durante a semana. Temos algumas lives acontecendo e você é muito bem-vindo para estar conosco. Entre em contato conosco. Você pode, pelo Facebook ou pelo Instagram, nos enviar mensagem, pedidos de oração. Queremos orar por você. Temos um grupo de intercessão que está constantemente intercedendo. Envie mensagem, envie uma mensagem e um alô para todos nós aqui. E nós queremos manter contato com você. Queremos abençoar a sua família. Queremos conectar com você. Aqui o nosso grande abraço, beijo no coração e até a próxima.